Oi, maravilhosa, tudo bem com você? Gente, estou aparecendo aqui depois de quase 2 meses, né, sem gravar nenhum vídeo aqui pro canal. Explicar, né, o que aconteceu, por que eu sumi todo esse tempo, né? Eu espero que vocês não desistam, né, de me acompanhar aí no canal. Eu vi que tem várias pessoas novas, né, que se inscreveram aqui. Então, eu quero dizer que eu gravo vídeo pelo menos 3 vezes por semana, né? E eu fiquei esse tempo sem gravar porque no último vídeo que eu postei, eu falei pra vocês, né, que a minha irmã tava pra ganhar bebê. E assim que ela ganhasse o bebê, né, o meu sobrinho nascesse, eu ia lá pra São Paulo, né, pra ficar 1 ou 2 semanas lá, pra poder ajudar ela, né, no que fosse necessário. Porque a minha mãe trabalha, né? A minha mãe é professora e ela não poderia, né, ficar faltando. Enfim, a minha intenção era ir para poder ajudar, né, a minha irmã, pelo menos nessa primeira semana, né? Porque a gente sabe como é, né? Complicado. Quem é mãe sabe, né? Que precisa ali de uma rede de apoio, né? Então, na quinta-feira, dia 6, se eu não me engano, foi uma quinta, se eu não me engano. A minha irmã me mandou, a minha irmã tinha uma consulta marcada, né, com o obstetra, né, sei lá, enfim. E aí ela foi para essa consulta e aí ela já ficou internada para fazer a indução do parto. Ela me mandou mensagem, era mais ou menos na hora do almoço. E aí quando o Thiago chegou do trabalho, era de tardinha, né? Ele me levou para São Paulo, né? E aí foi a correria aqui, arrumei mala, as coisas tudo em cima da hora, né? Porque a gente não tava esperando que ela já ia ficar internada, né? Pra fazer a indução do parto. Então arrumei as coisas aqui minha do Theo, né? Contando que a gente ia ficar 2 semanas no máximo. Aí chegamos lá, ela passou a madrugada de quinta e o bebê nasceu dia 7, por volta de 1 hora da tarde, não vou me lembrar a data exata, a data não, o horário exato. O bebê nasceu por cesárea, né? Porque o bebê começou a entrar em sofrimento, né? Por conta da indução. Então tiveram que fazer a cesárea mesmo. E aí o bebê nasceu por cesárea e ele nasceu com um carocinho nas costas. Era mais ou menos desse tamanho. Então ele nasceu e ele já foi direto para neonatal, né? Até então a gente não tinha diagnóstico nenhum. Ficamos ali naquela agonia, né? Sem saber realmente o que estava acontecendo. E aí no sábado à noite, tava somente a minha irmã e meu cunhado, né, no hospital. A médica passou o diagnóstico para ela, falou que o neném precisaria fazer uma cirurgia, né, que o caso dele não era tão simples, né, não era simples, seria alguma coisa complicada, né, e aí todo mundo já ficou aflito, né, aquela angústia, aquele medo, e o diagnóstico dele, o nome da doença, né, no caso era mielomeningoncele, tá? É uma má formação na coluna, né, onde fica um espacinho ali embaixo na coluna e os nervos saem para fora e formam essa bolinha nas costas, né? No caso dele, a bolinha nasceu coberta por pele, mas normalmente, na maioria dos casos, o médico explicou, né, para minha irmã, que na maioria dos casos essa bolinha ela já nasce sem pele, sem proteção nenhuma, né, o que agrava mais a situação no caso. No caso do meu sobrinho, ela nasceu toda cobertinha com pele, então no caso seria menos pior, né? Mas ainda assim
a gente estava aflito, né? A gente estava com medo, porque passar por uma cirurgia na coluna, um bebê recém-nascido, né? Tão pequenininho. E no caso, né? Se fosse diagnosticado isso na barriga da minha irmã, né? Nas ultrações, bom, enfim, teria feito essa cirurgia dentro da barriga mesmo, né? O que diminuiria bastante os riscos, porém nenhum dos médicos não conseguiram ver, né? Nos exames, em todos os exames que ela fez, nenhum médico conseguiu, né, dar o diagnóstico para ela. Tanto é que agora a gente está, agora que acalmou um pouco, né, a situação, a gente está vendo todos os exames que ela fez para ver se não foi é, negligência médica, né? Porém ainda não temos, né, nada concreto ainda. Então, enfim, voltando, né? Ele estava internado no hospital, no HGI, né? Bom, o Hospital Geral de Itapevi, né? Que é onde os meus pais moram. E ele precisaria ser transferido para outro hospital, né? Para poder fazer essa cirurgia, porque lá não. Na verdade, ele não poderia nem ter nascido no hospital que ele nasceu, né? Porque lá não tinha cirurgião, neurocirurgião, que é o que precisaria avaliar ele assim que ele nascesse. Então, assim, bem complicada a situação. Começamos a fazer contatos, né, com pessoas conhecidas que aí a gente achou que poderiam nos ajudar, né, de alguma forma a conseguir essa vaga o mais rápido possível, né, porque a própria médica do hospital que ele estava falou que era bem provável conseguir essa vaga só daqui a uns 6 meses, porque era bem concorrido, né, e tal, mas ele precisava fazer essa cirurgia urgente, né. E aí meu pai conhece alguns políticos, né, lá em Itapevi, e a gente tentou de todas as formas. Pensamos até em fazer uma vaquinha, né, para fazer a cirurgia no particular. Mas enfim, deu certo. Nós conseguimos a vaga para ele no hospital de Osasco, no Hospital Regional de Osasco. E aí ele foi transferido, eu só não vou lembrar exatamente o dia. Então, se eu não me engano, depois eu vou confirmar a data certinha com a minha irmã, porque foi tanta correria que eu acabei nem decorando as datas certinho. Mas, se eu não me engano, ele foi transferido dia 21 e a cirurgia estava marcada para dia 23, né, no Hospital Regional de Osasco. E assim, a gente o risco, né, que tinha era dele perder os movimentos, né, por conta dos nervos que passam ali para fora da coluna e desenvolver também a hidrocefalia, né, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Então, e a gente só saberia realmente o diagnóstico dele a hora que finalizasse a cirurgia, né? Enquanto não fosse aberto, né, ali para fazer a cirurgia, não tinha como saber realmente. Então, assim, a gente estava todo mundo muito aflito, né? Fora o risco, né, da própria cirurgia, ele é tão pequenininho, né, ter que passar por um procedimento, né, tão complicado desse. Fico até emocionada, gente, porque foi bem difícil. Enfim. Eu sei que a cirurgia dele caiu num sábado, estava marcada para 2 horas, aí ficou a minha mãe e a minha irmã ficou lá em cima, né, com ele no hospital, na sala de espera, e ficou eu, meu pai e meu cunhado, né, e o Theo, a gente ficou lá embaixo, né, na recepção
porque não podia subir todo mundo, né? Só que não tinha condições nenhuma da gente ficar esperando em casa, né? O coração da gente tava saindo pela boca, então a gente foi pro hospital e ficou todo mundo esperando lá. A cirurgia durou em torno de 4 horas e eu acho que foi as 4 horas mais difíceis, mais demorada das nossas vidas até hoje. E aí, quando finalizou a cirurgia, a minha irmã mandou a mensagem, né, pro meu cunhado falando que tinha dado tudo certo. Porém, esse tudo certo pra gente tava muito vago, né? Tudo certo exatamente o quê? Né? Saiu da cirurgia, mas ficou com alguma sequela, né? A gente não sabia ainda, porém a gente tinha que aguardar, né? O neuro ir lá conversar com ela, explicar direitinho o que tinha acontecido. E também tinha que aguardar o bebê sair completamente da sedação, né? Pra ver como que ele ia reagir. Enfim, todo um processo ainda, né? E aí, pra honra e glória de Deus, o neuro foi conversar com a minha irmã. O caso dele, como eu falei, né? Ali passa os nervos passam para fora da coluna ali e forma a bolinha fora, né? Da coluna. E no caso dele não tinha nervo nenhum passando para fora da coluna. Então, assim, os movimentos dele não foi comprometido. Ele tem todos os movimentos, graças a Deus. Então foi assim, só essa notícia pra gente já foi um alívio tão grande, né? Tão grande mesmo, nossa. E aí a gente ficou aguardando, né, ele acordar completamente da sedação para poder ver, né, realmente se não tinha ficado com nenhuma sequela, nada. E aí o efeito totalmente da sedação passou só no dia seguinte, né? E para honra e glória de Deus, ele estava completamente assim perfeito, sabe? E ele se recuperou assim da cirurgia de uma forma tão. Não que não tenha sido difícil, né, gente? Porque os pontos que ele levou foi praticamente nas costas inteiras dele, né? Porque ele é muito pequenininho. Então, assim, eu digo dentro do hospital, né? O pediatra passava para avaliar, que fazia a avaliação dele, falou que ele estava se recuperando super bem, já estava mamando, né? Voltou a mamar no peito, estava reagindo conforme o esperado e até melhor, né? Então, aí depois de, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 dias, deram alta para ele, né? E aí finalmente a gente teve ele em casa, né? Recebemos ele em casa e foi um sentimento, assim, foi um misto de sentimento, porque a gente vê, né, tanta coisa acontecendo, mas a gente só sabe realmente, só sente realmente quando é na nossa pele, né, quando acontece com a gente. E foi assim praticamente um mês, né, que ele ficou no hospital. E nossa, gente, como é difícil, né? A minha irmã, essas idas pro hospital, e a minha irmã chegou em casa, né? Teve que sair do hospital quando ela recebeu alta e ele ficou internado. E como é difícil. Nossa, foi bem difícil, mas graças a Deus, né? Ele tá bem, tá ótimo, ele é muito esperto. Ele é muito esperto mesmo, ele responde muito bem a todos. Ele responde a todos os estímulos. Agora a gente já fala com ele já fica procurando, sabe? Virando a cabecinha para olhar.
Então, assim, somente gratidão, né, a Deus por esse milagre, porque ele é um milagre na nossa vida, né? É um presente, assim, de Deus mesmo. E é isso, gente. Só pra esclarecer um pouquinho pra vocês, né, o que aconteceu. Eu fiquei praticamente 2 meses, né, sem gravar. Eu fiquei um mês lá na casa da minha mãe, exatamente um mês, porque no dia do primeiro mês aniversário dele, eu vim embora, né, que foi dia 7. E aí eu ia voltar a gravar, né, explicar pra vocês, porém o meu celular tava quebrado. Tava com a tela quebrada e eu não tava. O meu celular tava quebrado, tava com a tela quebrada. E aí ele ficava mexendo sozinho, enfim, não tinha como gravar, né? Porque eu só tenho celular mesmo pra gravar, né? É o celular que eu uso pra poder gravar pra vocês. E aí eu consegui arrumar meu celular semana passada, né? Mas não pensem que eu desisti aqui do canal, né? Muito pelo contrário, vou continuar, né? E saibam que esses novos inscritos, né, que apareceu aqui pra mim, é o que tá me incentivando, né, a continuar. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu espero que vocês gostem bastante dos vídeos, né? E é isso, gente. Só para esclarecer, né, para vocês o que andou acontecendo, né, o porquê do meu sumiço. E estou voltando aqui com a programação normal, né, do meu canal. Pretendo voltar, né, com a rotina de postar vídeos segunda, quarta e sexta e sábado, ou sexta ou sábado, né? Vou ver aqui como que eu me adequo melhor. E é isso, eu espero que vocês me acompanhem aí, tá bom? Me dê dicas aí de vídeo que vocês gostam de ver. E é isso, gente. Obrigado, né, por vocês estarem aqui. E é isso, vamos lá, né? Vida que segue, graças a Deus. Deus deu esse milagre pra gente, né? Então, somente agradecer a Deus mesmo e agradecer pela vida do meu sobrinho. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.